Olha essa história, o IBAMA demitiu a servidora investigada depois de uma suposta participação num esquema de tráfico de animais. Esse caso foi revelado depois da apreensão de uma naja em 2020, depois que o estudante foi picado pelo animal. Você lembra dessa história, né? Quem traz os detalhes é a Maíra Guedes agora. Ainda está repercutindo esse caso, né, Maíra? Investigação é um negócio que às vezes leva muito tempo, mas uma hora a resposta chega, né? Exatamente. Nós estamos falando aqui de uma investigação no âmbito administrativo, né, que resultou na demissão dessa servidora, Adriana da Silva Mascarenhas. Foi publicada no Diário Oficial aqui do Distrito Federal essa demissão, viu, Neila? E o que acontece? A Corregedoria traz algumas justificativas para essa demissão, para esse desligamento. Uma delas é que a Adriana, ela oferecia licenças irregulares referentes à cobra naja e também ela tinha emissão irregular de outras licenças referentes a animais como cobras corn snake, 2 cobras de boia arco-íris, um mico-estrela, um mico-tufo, uma arara canindé, 2 papagaios e também uma iguana. Ou seja, ela não fazia apenas a licença irregular para a naja, que foi o caso que veio à tona, mas o IBAMA descobriu que havia outras licenças que foram emitidas, além da Adriana também presentear amigos e pessoas próximas com animais silvestres de forma irregular. Ela também concedia licença para esses amigos e familiares. E esses foram os motivos que levaram, então, ao desligamento dessa servidora do IBAMA. Lembrando que o caso veio à tona, sim, em 2020, com a picada da naja no estudante de veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck. Ele tinha essa naja em casa, foi picada, é uma das cobras mais venenosas do mundo. Ele ficou internado em estado grave, se recuperou e aí as investigações de fato se desenrolaram. O Pedro foi ouvido pela Polícia Civil. Hoje a mãe, o padrasto, um amigo de Pedro também respondem a esse processo. E aí a gente já está falando da parte criminal, que é uma investigação da Polícia Civil, viu, Neila? A gente está falando da servidora do IBAMA porque quando foram investigar o Pedro, eles viram que o Pedro tinha ali toda a documentação do IBAMA, só que essa documentação foi concedida de forma irregular e descobriram o nome da Adriana. Ela passou a ser investigada e muitos outros processos, então, se deram com essa servidora e por isso ela foi demitida, foi desligada do IBAMA, justamente por esses erros cometidos. Lembrando que a gente está falando de uma punição na esfera administrativa, nós ainda temos aí a Polícia Civil na esfera criminal e tudo isso vai ser investigado ainda, viu, Neila? Com relação à cobra, na época ela foi levada para o Zoológico de Brasília e depois foi encaminhada para o Instituto Butantan. Neila. Maíra, eu tô pensando aqui o choque que foi quando falaram que tinha uma naja em Brasília. Gente, uma naja, como é que uma naja em Brasília? Aí você descobre que tinha que ter tido algum esquema para ela chegar aqui. Agora você falar que tem uma raposa dentro do galinheiro, porque o IBAMA está aí justamente para fazer esse tipo de fiscalização, para proteger a fauna silvestre. Aí tem uma pessoa lá dentro que está fazendo esse tipo de facilitação. A gente viu ali em entrevista, então a época se manifestou, falou da situação, mas no fundo agora a investigação vai e mostra que tinha a culpa no cartório. Eu me lembro que não tinha nem soro no país para poder salvar esse menino. É impressionante que ele tenha sobrevivido, que ele esteja bem aí para contar a história e para responder a processo. Ela foi para o Butantan até para colher o veneno dela e para fazer esse soro, né? Ela continua no Butantan, Maíra? Continua assim, viu, Neila? É importante que ela esteja lá, é um instituto ali especializado nessa espécie, então ela está lá justamente para ser preservada e também para servir de estudos, já que passamos por um momento aí inesperado, né? Como você bem lembrou, quando esse estudante ele foi picado, houve essa dificuldade de utilizar o soro porque a gente não tinha aqui. Então muita coisa se desenvolveu a partir dessa naja e ela continua assim no Instituto Butantan, servindo aí de estudos e também de amparo para essa parte da saúde, essa parte da medicina para a gente, Neila. No Butantan, pelo menos ela tem serventia, porque vai trazer informação que vai beneficiar todo mundo, pode trazer soro também. Agora, se não fosse essa picada, ninguém descobriria o tamanho do esquema que também trouxe, de forma irregular, vários animais silvestres
para o ambiente doméstico, o que é proibido, o que é crime e o que também estraga o futuro dessas espécies, porque se é silvestre e está lá, não é para trazer para dentro de casa. Sem contar que a gente está vendo infecções mundiais que vêm a partir de bactérias trazidas por animais silvestres. Tem uma explicação para cada um estar no seu quadrado.